características são em quase tudo semelhantes. Vocês vão ver que as únicas diferenças entre as autoestradas e as vias reservadas prende-se com a velocidade dos veículos. Estas características são todas mesmas. Okay? Sinais que vocês têm que conhecer, que são referentes com estes veículos. Aí na página 123 tem o sinal H24, que é o sinal da autoestrada. Portanto, quando vocês encontram este sinal e depois de passarem pelo sinal, sabem que estão a entrar dentro de uma autoestrada. E a partir daí vão-se aplicar as regras das autoestradas. Por exemplo, se vocês vão a circular aqui na segunda circular, quando chegam ali à zona da Encarnação, tem lá o sinalzinho da autoestrada e entram na autoestrada do Norte, na A1. A partir daquele momento até ali, o limite de velocidade é 80. Porque na segunda circular, o limite de velocidade é 80. E a partir do momento que passam o sinal, o limite de velocidade passa a ser para os vossos veículos, pois cada veículo tem diferentes velocidades, mas para o vosso veículo que vocês estão a tirar a carta, passa a ser quanto? Vocês têm que saber isto. Vocês vão ter que decorar muitas velocidades, ok? Para fazer o código. Mas estas dos vossos veículos, lembrem-se que vocês têm que saber estas velocidades para toda a vida. Tá? As outras depois acabam de ficar esquecidas, né? Vocês têm que saber. Dentro das localidades, qual é o veículo? Fora? 90. E depois temos as tais os dois tipos de vias que vamos falar hoje, que é as vias equiparadas e as autoestradas, que será nas vias reservadas é 100 e nas autoestradas 120, ok? 50, 90, 100, 120. Tá? Decorem estes números vocês têm mesmo que saber sempre, ok? Bom, na página seguinte, na 125, tem o sinal do lado esquerdo, tem o automóvelzinho, que é o H26. Vocês não têm que saber os números dos sinais, têm apenas que reconhecer os sinais. Que é então o sinal de via reservada a automóveis e a motociclos. Ok? Portanto, dois sinais diferentes para duas vias diferentes, mas que têm algumas semelhanças. Ok? Vamos falar das características agora típicas da autoestrada. Há uma delas que é muito importante e sai com muita frequência essa pergunta no exame, que prende-se com o facto de... Vocês sabem o que é a faixa de rodagem? O que é a faixa de rodagem? Quem é que sabe dizer o que é a faixa de rodagem? É a extinção Diz pelas duas palavras. É toda a largura de uma estrada, digamos assim. Portanto, é tudo, ou seja, é desde o passeio, por exemplo, ou desde a berma até ao outro lado. Pronto, isto é a faixa de rodagem. E depois nós temos vias, temos as marcas rodoviárias, temos isso tudo. Podemos ter berma ou passeio. Agora assim, o que é importante? É saber que na autoestrada, a ver se há alguma imagem aí no livro, não há assim nenhuma imagem, esta do computador também não ajuda muito. Não, na página 124, vocês têm do lado esquerdo, têm uma fotografia de uma autoestrada, provavelmente, ok? Vocês veem que esta autoestrada tem quantas vias? Quantas vias tem? 3. Não. Quanto é que podem? 4. Porque depois do lado esquerdo vocês têm um separador, não veem uma zona aí ao meio, e depois do outro lado tem mais vias de trânsito. Ok? Então agora tentem nisto. Na autoestrada é o único sítio onde existem duas faixas de rodagem. Ok? Há uma pergunta sobre isso. Na autoestrada existem duas faixas de rodagem separadas por um separador central. Em todas as outras estradas o que temos é uma faixa de rodagem só. Ok? Podemos ter lá um separador central, daqueles de cimento na mesma. Sim. Ok? Mas se não é uma autoestrada, se não tem o sinal para a autoestrada e se vocês sabem que não tem uma autoestrada, vocês dizem que do lado do separador, desde a berma ou do passeio até ao lado onde vocês vão circular, vocês têm uma faixa de rodagem. Mas se vocês estão numa autoestrada, então têm uma faixa de rodagem de um lado e uma outra faixa de rodagem do outro lado. Está bem? Nas autoestradas, ok? Pronto. Mais características das autoestradas. Vamos ver aqui o que é que... Características.
Ora bem, digam lá vocês. São muitas, digam lá algumas. O que é que vocês se lembram? O que é que na autoestrada é diferente? Já vimos que as velocidades são diferentes. Agora, em termos físicos, porquê é que na autoestrada anda-se mais depressa, é ou não é? Porquê? E nas vias reservadas também. Lembra-se que eu vou falar nas autoestradas, mas aplica sempre as duas coisas, ok? Se podemos andar mais depressa, tem que haver determinadas características para podermos andar mais depressa. Ok? Uma delas, vocês olhando para aqui, olha, está a passar. Olha, nós falamos sobre uma, que é o quê? O separador central. Ok? Pronto. Normalmente existe sempre, pode ser assim um botão, também pode haver uma vala. Às vezes existe uma vala enorme. E claro que de um lado e do outro da vala tem aqueles separadores em ferro, os raios de proteção. Ok? E isto é uma das características. Mais características. Digam-me lá. Olhem, quantas vias temos aqui? 2. Há alguma característica na autoestrada que tenha a ver com isto ou não? Sim, a autoestrada tem que ter mais que, ou seja, pelo menos duas vias. Exatamente. Para ser uma autoestrada tem que ter pelo menos 2 vias de trânsito em cada sentido. Ok? Pode ter 3, pode ter 4, 5, 6, 7. Não importa, pelo menos tem que ter 2. Há a possibilidade de nós encontrarmos um sinal de autoestrada e olhamos e vemos que só tem uma via? Pode acontecer isto? Não, porque senão não é autoestrada. Houve um erro qualquer, isso não acontece. Portanto, para ser autoestrada tem que ter estas características. Então tem que ter pelo menos 2 vias de trânsito. Ok? Mais uma. Olha, vamos falar das cores dos sinais nas autoestradas. Cor azul. Ok? Cores azuis, sempre. Estão a ver aqui, não sei se dá para pausar ou não. Olhem, outra aqui. O que é que nós temos aqui por cima? Era aquilo. Uma ponte, um viaduto. Isso é alguma coisa que tenha a ver com as autoestradas? Pode haver outros sítios, Sim, não é? as autoestradas nunca têm, digamos... Já assististe a esta aula? A 14. Sim. É pá, mas olha, vocês têm uma matéria bem estudada, não é? Sim, senhora, diz As lá. autoestradas, digamos que os caminhos não se encontram. Exatamente. Então, nas autoestradas temos sempre cruzamentos ou entroncamentos desnivelados. Ok? Quer dizer que nunca são ao mesmo nível. Isso é impossível. Está bem? Não temos os túneis ou viadutos. Tá? É uma característica importante também nas autoestradas. Daí ser permitidas velocidades mais altas. É ou não é? Vocês já imaginaram se nós fôssemos a 120 e de repente um carro entrava? Eles entram na via de aceleração, já vamos falar. Mas cruzar na autoestrada era extremamente perigoso. Então nas autoestradas os cruzamentos são sempre desnivelados, nunca são ao mesmo nível. Então se nós vamos, por exemplo, aqui e queremos inverter o sentido, e também já vamos falar sobre isso, o que é proibido fazer na autoestrada, o que é que nós temos que fazer? Temos que sair aqui como diz a Cozelo. Provavelmente, depois de sair da autoestrada, temos um entroncamento onde podemos virar à esquerda, passamos pela ponte por cima da autoestrada e vamos encontrar um outro entroncamento onde vamos virar à esquerda novamente e entramos outra vez na autoestrada. Então os cruzamentos são sempre desnivelados. Mas para isso, eu passar pela ponta. Tens, exatamente, se for uma autoestrada paga, que são quase todas, infelizmente, exatamente, tens que passas na via verde ou pagas a portagem, sais e voltas outra vez a entrar. Exatamente, ok? Mais características. Bom, vamos ver aí no livro. Aqui, supostamente havia de aparecer aqui. Está aqui. Bom, as bermas são largas, mas nelas os condutores não podem circular, parar ou estacionar. Então temos aqui uma característica das autoestradas. É proibido parar ou estacionar. Ok? Podemos aproveitar, porque hoje também se fala sobre o trânsito na ponte 25 de Abril. É assim, é um bocado estranho porque é que nós estamos em Lisboa e vocês cá ainda não pensaram nisso. Estamos a falar, faz parte da matéria do Código da Estrada, a ponte 25 de Abril, especificamente. Mas quem tira cartas no Algarve ou no Minho também dá esta matéria e também tem que saber esta matéria. Existe legislação específica sobre esta ponte, devia se calhar haver sobre outras, mas pronto, ainda faz parte do currículo. Okay? O trânsito da ponte 25 de Abril e esta matéria ainda é dada.
há uma característica da ponte 25 de Abril que é, em caso de acidente, vocês sabem, portanto, isto na autoestrada, portanto, se nós tivermos um acidente ou se formos por qualquer motivo obrigados a parar, não é? Não podemos estacionar. Vamos imaginar que temos que parar por causa de alguma avaria, chamamos o reboque, etc. Na ponte 25 de Abril, ok, a pessoa não pode sair de dentro do carro. Tá? E se por qualquer motivo tiver que sair de dentro do carro, atenção, isto é só na ponte 25 de Abril. Se for uma autoestrada, o que é que vocês fazem se tiverem que parar por avaria? Primeiro coisa a fazer. O que é que ligamos primeiro? As luzes de perigo, os 4 piscas, em simultâneo, ok? Saímos, as bermas são, como diz aqui, largas, sempre, ok? Pode às vezes algum troço por motivos de ou ficar uma montanha ou isso pode não ser tão larga, mas por norma a berma é sempre larga. Vocês sabem, nos sinais de perigo, quando deram, se já deram, vai aparecer aquele sinal das bermas baixas, etc. Ou curtas, não é? Isto aqui nunca acontece, porque eu tenho que existir mesmo uma berma grande, porque o trânsito vem com grande velocidade e tem que continuar a fluir, ok? Se tiver, então ligam as luzes de perigo, depois, antes do triângulo, o colete primeiro, ok? Devem dar sempre, lembrem-se, ponham sempre o colete no porta-luvas, não tenham o colete no porta-bagagens, normalmente o pessoal mete o colete no porta-bagagens junto com o pneu suplente, depois fica todo sujo, ok? Quer do material retrorefletor. Ponham sempre o colete, por exemplo, no porta-luvas, ou na porta, mesmo na porta dentro do saco, para não estragar. Então a primeira coisa, antes de sair logo, de preferência, dar logo ali um jeitinho e tentar vestir o colete. Sair do carro e então colocarmos o triângulo. Ok? A quantos metros? 30. De maneira a que seja 20 a 100. Está bom? Mas se estivermos na ponte 25 de Abril, então não podemos sair do carro. Está bem? Agora, vamos imaginar que se o carro pegar fogo. É ou não é? Como é que fazemos? Temos que sair. Pronto. Aí nessa situação, se houver um perigo maior, é isso que diz o código, se houver a possibilidade de um perigo maior de ficar dentro do carro, então saímos. Mas lembrem-se disso. Ora bem, se nós vamos neste sentido aqui, com este carro branco, ok? Se nós quando estamos na ponte, se eu vou sair do carro, de que lado é que eu não devo colocar o carro? À frente do carro, exatamente. Porque o trânsito vem de trás, não é? Então se por qualquer motivo houver algum desentendimento com outro condutor e ele se bater no nosso carro, nós estamos protegidos pelo nosso próprio carro. Portanto, nós vamos colocar à frente do nosso carro, sempre. E de preferência a alguma distância. E sempre muito atentos. Mas pode acontecer. Mas nesse caso ele pode sair pela parte do condutor ou... À partida sai pelo lado do condutor, tenta, na ponte 25 de Abril não existe berma, ok? Portanto, ou se consegues passar para o lado do pendura e sais pelo lado do pendura, se tiveres espaço para isso, tudo bem, não tens de sair pelo lado do condutor. Mas quando nós abrimos a porta do condutor e olha, por exemplo, no vosso exame prático, às vezes acontece muito, os alunos quando saem do carro, quando trocam, vocês sabem que são 2 candidatos, fazem um exame primeiro e depois faz o outro, não é? E trocam com o colega que está sentado atrás. Ora, vocês saem sempre ao lado esquerdo, porque o instrutor está sentado do lado direito. E vocês, um vai no lugar do condutor e o outro vai atrás do condutor. E vocês às vezes quando saem do carro, como é uma coisa que não se treina nas aulas, vocês saem normalmente às vezes nem se lembram de abrir a porta ao lado da rua. Quem está habituado a andar de carro tem esse cuidado. Mas há muita gente que abre a porta e nem se apercebe que pode vir um carro atrás. Portanto, numa situação dessas, nós temos que tomar cuidado. Se vamos sair do lado do condutor e estamos na ponte 25 de Abril, sair com muito cuidado. Abrir a porta um bocadinho, tentar ver se os condutores estão a abrandar e depois então tentar sair e pôr-nos logo na parte da frente. Ok? Pronto, eu estou a misturar estas três coisas porque